Então, a pergunta é: se eu quero ter bons sentimentos e otimismo e ter uma estrutura bem organizada, ou se eu quero estar caótica e desorganizada e desfragmentada no meu próprio corpo e nas minhas células, quando tenho maus sentimentos ou quando estou pessimista. E isto é muito importante porque se traduz também na nossa aura, no nosso campo eletromagnético. Todas as agregações celulares emitem energia eletromagnética e, por conseguinte, todos os seres vivos se revestem de uma aura, de um halo energético. E na espécie humana, esta aura, este campo que eu tenho à minha volta, é profundamente afetado pelos pensamentos. Pensamentos ao que a ciência quântica chama radiação eletromagnética de alta frequência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa otimista, eu tenho uma aura otimista, que é mais ou menos uma aura deste género. Se eu estou pessimista, então a minha aura vai encolher e vai ficar com umas cores não tão vermelhas, não tão brilhantes. Como sabem, a aura de cada um de nós é diferente, as cores são diferentes e também são diferentes consoante aquilo que nós estamos a pensar ou a sentir. Significa que se eu tiro uma fotografia à minha aura num dia, na próxima semana pode já não estar igual. Mas basicamente, de uma forma global, eu posso ser mais pessimista ou mais otimista e isso influencia o meu campo eletromagnético. Este campo chama-se campo M ou campo mórfico, porque nós comunicamos por vibração. Às vezes não precisamos de falar e a pessoa que está à nossa beira, ou que está à nossa frente, ou que não está à nossa frente, está no outro lado do mundo, sente ou sabe aquilo que estamos a sentir. Porque nós sentimos o que pensamos através dos campos magnéticos. Porque o nosso corpo físico, este corpo físico, é a manifestação mais densa da matéria de um conjunto de corpos energéticos mais subtis que eu tenho fora do meu corpo físico. E esta energia primordial molda-se de acordo com aquilo que eu sinto ou da forma como eu penso. Então, é o nosso espírito que molda o nosso corpo físico, graças à capacidade que as emoções e os pensamentos têm de modificar este padrão de vibração a todos os momentos. O que significa que, se pensamos coisas boas, nós vamos expandir e ampliar a nossa energia e os nossos campos magnéticos. E, muito importante, quando eu tenho um pensamento, o meu cérebro liberta peptídeos que se ligam a receptores celulares que estão espalhados por todo o corpo e o vão ativar. Quase como um modelo chave-fechadura. O meu corpo tem determinados receptores, que são umas fechaduras, aos quais se vão ligar determinadas chaves que são libertadas de cada vez que eu penso ou que eu sinto alguma coisa. Então, estas estruturas, que são literalmente umas bolinhas, são chamadas neurotransmissores ou neuropeptídeos, são responsáveis pelas trocas de informação do sistema nervoso central e fazem a comunicação entre os neurónios. Estes neuropeptídeos formam um sistema complexo de comunicação entre os sistemas. Portanto, o que é que a ciência mais moderna provou? Que existe uma rede de comunicação intercelular que é coordenada por estas moléculas, o que chamamos a rede psicossomática, estudada por uma ciência que é a psiconeuroimunologia. Então, a pesquisa desta senhora, que foi muito importante, mostrou que estes tais peptídeos, ou que ela chamou moléculas de emoção, são os elos bioquímicos entre a consciência, a mente e o corpo. E mais, podem-se medir. Nós conseguimos medir a quantidade de neurotransmissores que temos num determinado momento. Portanto, se eu estou mais alegre, tenho mais neurotransmissores de alegria ou de boa disposição, vamos lhe chamar assim. Se eu estou mais triste, tenho neurotransmissores que são de tristeza, ou associados à tristeza, ou que são libertados quando eu estou triste. E, muito importante, se, por exemplo, nós sentimos mágoa, então libertamos estes tais neuropeptídeos que são específicos para esta emoção da mágoa. E, quando eu literalmente
bombardeio as células com a mesma atitude e a mesma química repetidamente, ou seja, se eu me sinto em mágoa, se eu me sinto em desânimo, se eu me sinto em pessimismo repetidamente, quando esta célula se divide e produz uma célula filha, esta célula filha vai ter mais receptores de neuropeptídeos desta emoção em particular. Isso hoje em dia está a ser provado. Por exemplo, quando as mães têm gravidezes complicadas, sujeitas a muito stress ou muito trabalho e que, portanto, aquela mãe está a produzir mais cortisol, que é uma hormona que nós associamos ao stress, mais do que o que devia. Aquele bebê vai ser uma criança e depois um adulto com mais dificuldade em manter-se calmo. Porquê? Porque foi sujeito a uma carga de stress enquanto estava na barriga da mãe. Portanto, ativou mais receptores de cortisol do que o que deveria. Acordamos muitos receptores do que o que deveríamos. Portanto, aqueles dentre vocês que estão a ter dificuldade em manter a calma, temos que perceber que, às vezes, não é uma coisa só de feitio ou de personalidade, pode ter tido a ver com coisas da nossa vida e que, portanto, têm que ter um trabalho mais forte, como, por exemplo, a meditação, para podermos diminuir esta alta carga de stress. Ok? Então, os neuropeptídeos libertados pela mágoa, vejam aqui uma sinapse, e em que se libertam de uma célula para a outra. Portanto, estes neuropeptídeos vão-se então tornar necessários para as células, quase como um mecanismo dos viciados em droga. Portanto, a pessoa habitua-se a ser pessimista, ok? Assim como também nos podemos educar para sermos otimistas. É uma educação. Então, estes neuropeptídeos atuam a nível cerebral, influem na neuroplasticidade, como eu já vos expliquei, que é a capacidade que o cérebro tem de se modificar, e então estes pensamentos criam conexões neuronais, criam umas autoestradas que podem ser mais positivas ou mais negativas. E então, quando criamos uma nova rede neuronal, uma nova autoestrada, esta vai ficar ligada a um determinado comportamento e este comportamento faz disparar uma emoção. Portanto, cada vez que um determinado pensamento é bem sucedido, influencia o comportamento e este comportamento influencia uma emoção. Entenderam a explicação científica disto? Estão convencidos? Bom, e então, uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere para se contagiar através dos outros. Seja um portador. Qual é a lógica disto? Porque é que nos devemos rir? Porque melhora a imunidade, diminui as hormonas de stress, aumenta as hormonas de bem-estar, diminui a dor, melhora o humor, diminui o stress, alivia a ansiedade, alivia o medo, traz alegria à vida, melhora as relações entre as pessoas, ajuda a resolver conflitos, estimula o trabalho de equipa e cria coesão entre os grupos. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Então aqui tem um sketch muito interessante, que é de uns desenhos animados, que ele diz, um bonequito diz: o que aconteceu? Você caiu? E o bonequinho está a olhar para o céu. Ele diz: não, estou vendo tudo o que tenho. O quê? Como? Tudo isto eu tenho. O céu, a terra, o ar... Tudo isto é nosso. E o outro diz: somos ricos. Sim. Então, nós temos muito pouca capacidade de sermos gratos por aquilo que temos. Sofremos muito pelo pouco que nos falta e alegramos pouco pelo muito que temos. Valorizamos pouco as coisas que temos na nossa vida, queixamos-nos demasiado, criticamos demasiado. Como, por exemplo, estas duas amigas, que uma diz: amiga, só esta semana perdeste o emprego, foste traída, terminaste um namoro, estás cheia de dívidas, como é que estás a sorrir? E a outra diz: é que eu perdi 5 quilos.